Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o seu programa Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, é um prazer enorme estar com você por todo o Brasil, por todo o território nacional, através das principais plataformas digitais e também, obviamente, pela televisão. Seja bem-vindo, você é o nosso convidado, claro, os melhores entrevistados estão aqui, eu trago sempre para você pessoas que agregam valor e com certeza vão trazer muita informação. Hoje o meu convidado é pastor, vereador, escritor, fundador, também, é claro, da Família Global Church, eleito e reeleito por São Paulo, o mais votado vereador do partido. Escreveu o livro Tudo que é do Céu, Eu Quero. Ao meu lado, o vereador Rinaldi de Gílio. Seja muito bem-vindo. Uma grande alegria estar com você aqui, Ed, no programa Personalidades. Eu fico muito feliz e lisonjeado por essa oportunidade que você está abrindo aí para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da nossa trajetória. Com certeza, o vereador Rinaldi de Gílio, como eu já disse, eleito e reeleito por São Paulo, a terceira maior capital do mundo. Fala um pouquinho do seu trabalho, vereador. A dedicação que o político, o vereador e a seriedade necessária para ocupar esse cargo. Primeiramente, eu comecei de uma maneira que eu não desejava, né? Eu tive um problema na minha comunidade local e sofreu muita perseguição política, fechamento, lacração da igreja, multas. E aí nós precisávamos de um representante para barrar essa perseguição. E cuidar desses assuntos. E aí eu era um jovem... Eu tinha começado, já não era tão jovem assim, mas eu já da minha mocidade comecei a trabalhar na área de social, na área de eventos e comunicação. E aí eu sugestionei alguns nomes, né? E o meu líder, que é meu pai, falou assim, olha, eu não quero nenhum desses aí, eu quero que vá você. E eu falei, eu não vou me meter nesse ambiente aí que estava tão desgastado, né? E aí eu fui entender que a política é um meio de transformação social. E aí eu vi a minha igreja lacrada, e numa quarta-feira, que era o círculo de oração das mulheres, das intercessoras, na igreja, elas estavam ajoelhadas na porta da igreja, que a igreja estava lacrada. E isso não pode fazer, porque é um direito constitucional da nossa nação. E aí foi aí que eu fiquei inconformado com a situação. Eu falei, eu vou ser esse candidato. E aí eu comecei, mergulhei nas ideias em poder levar as melhorias para a sociedade. E, para minha grande surpresa, me filiei num partido e fui desfiliado no último dia. Falou, ficaram com medo de mim. Da força que eu ia tirar a cadeira de alguém, né? Certo. E aí eu fui bater na porta na época, o PRB, e fui muito bem recebido, e entrei e eu peguei a quarta vaga do partido, isso em 2016. Então foi assim, foi o primeiro mandato, foi uma trajetória que eu, sem padrinho político, eu imergi na política. É importante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, não, está se candidatando para aproveitar da máquina pública, está se candidatando porque tem interesses pessoais. Quando você se candidata, quando você busca a seriedade em tudo que você faz, acontece isso. Você chega no partido, você é muito bem recebido e, obviamente, um dos mais votados na época, não foi isso? E desta vez o senhor volta com uma reeleição também por São Paulo, dando continuidade em todo o seu trabalho. Sim, eu serei pré-candidato na próxima eleição, que será a minha terceira eleição. E eu acho que quem tem trabalho
tem que continuar, e quem vai certificar é as urnas, né? De quem faz um trabalho relevante ou não. Então a gente vai trabalhando com muita alegria. O senhor tem uma presença marcante nas redes sociais, né? O senhor também foi idealizador do movimento Inconformados, que reuniu mais de 20 mil jovens, sendo considerado uma das maiores conferências cristãs do Brasil. Qual é a importância desse engajamento nas redes sociais, a velocidade com que ela nos ajuda a chegar com a informação, e como é que o senhor engaja tudo isso? O que pensa Reinaldo de Gílio? Quando eu comecei o Inconformados, eu não tinha as redes sociais. As redes sociais. Eu comecei praticamente, eu comecei a cuidar de jovens cristãos, né? Liderar na igreja local, depois a região, depois o estado, depois o Brasil. Naquele tempo, praticamente, o smartphone nasceu mais ou menos em 2005. Então, e a gente já fazia um trabalho, então era telefone, nem o WhatsApp tinha, era telefone. Você falava com liderança, você passava uma visão e era tete a tete, ligando, conversando. E a gente fazia e faz ainda grandes movimentos com jovens. Então, eu rodava o estado de São Paulo, a gente dividiu o estado, então, por exemplo, em Campinas, 6 mil jovens, São Paulo, 8 mil jovens. Em cada distrito do estado, nós dividimos em outro, a gente colocava no mínimo 1.500, 2.000 jovens. E aí nós fizemos em 2015 um grande no Canindé. E aí nós colocamos mais de 22 mil jovens ali, foi uma coisa, foi um despertamento espiritual. Marginal Tietê, estádio do Canindé. Lotou, foi um evento assim que as pessoas guardam com muito carinho a recordação desse evento. Depois eu rodei o Brasil inteiro nesse movimento Inconformados, até ser destinado aí a outras tarefas importantes, como a política, e também a trabalhar pela igreja. Não se conformar, ser inconformado. É necessário o cidadão estar atento e inconformado com algumas atitudes do país e muitas vezes dos políticos? O termo inconformados, ele nasceu de um texto bíblico, Romanos 12:2. Não se conformeis com esse mundo. E ser inconformado é não estar na forma, no molde ali que estão impondo para você. Não é um negócio de rebeldia, mas às vezes se posicionar. A massa, ela está caminhando por alguns dirigentes da massa dirigem a nação, a cidade, o estado, dependendo o movimento filosófico, político, ideológico, leva para um determinado lugar. E você vê que não está certo. E mudança de valores, narrativas diferentes, e aí aquilo que não é minha narrativa, talvez a pessoa coloque como falso, sendo como impostas. Fake, você me imposta. Então, você ser conformado é ver coisas erradas, incoerentes, injustas, e você se manifestar em prol da justiça. Então, nasceu nesse texto de Romanos 12:2, que Paulo escreve para a igreja de Roma, e então é o berço do cristianismo esse texto. Já existia pessoas lá no primeiro século, que era fora da forma, né? Então, e ser inconformado é ser fora da forma. E esse sentimento, eu acho que todo mundo tem que ter. Se você vê na sua casa, você vê uma situação ruim na sua casa, com o filho, com a esposa, com o marido, a gente precisa ficar inconformado. Pô, a casa tem que ser um lugar de paz. Calmaria, de tranquilidade. Não é um lugar de sair, de fugir, mas é um lugar de refúgio. Né? Então, no trabalho, então eu acho que a gente tem que se conformar. Eu acho que esse é um sentimento... Pensando nesse inconformismo, o senhor acredita que o Brasil é um país dividido? Politicamente eu falando? acredito que nós estamos travando batalhas. Nós estamos em guerra. E eu não quero falar sobre partidos ou ideologias diferentes, mas nós estamos em guerra, sim. A gente vê nitidamente posicionamentos diferentes, né? Por exemplo, a gente vê lá que os atores de Hollywood entraram com um broche onde tem uma mão ensanguentada. Foram 2 judeus, 2 adolescentes judeus que se perderam, foram parar diante de um lugar de outra religião e esquartejaram aquele. E aí a mão do menino ficou ali
marcada a simbologia da mão. Então, eu de maneira nenhuma... Vamos parar com isso, vamos ser mais humanos. Você usar para outros fins e usar os dois garotos. Então, hoje em dia, existem pontos de vista diferentes. A gente precisa cuidar disso com mais atenção e ponderar. O senhor é um vereador conservador. O senhor é um vereador cristão, conservador, tem as suas teses, as suas bases, é seguido por mais de 200 mil pessoas nas redes sociais. O cidadão é interessado na sua atuação. Como o senhor coordena a sua atividade política na cidade de São Paulo e a nível Brasil? Olha, quando eu entrei na política, eu entrei em choque, porque a gente vê os políticos tendo um tipo de posicionamento de neutralidade para agradar todo mundo. E isso não faz parte do meu perfil. Então, eu adotei um lema fé e cidadania. Então, eu falei assim, eu vou ser quem eu sou, eu vou me posicionar nos dois assuntos, né? Eu trabalho muito com a liberdade religiosa de todas as religiões e eu não posso querer para minha se eu não querer para outra religião, né? Então, a gente adotou esse fé e cidadania. Então, ser conservador, por exemplo, a geladeira da sua casa, ela tem um papel. Qual que é o papel da geladeira da sua casa? É conservar o alimento. Sim. O sal, ele tem um papel, que não é só dar sabor, mas é também conservar. Então, ser conservador é... Carne seca é um item que é conservado pelo sal. Presunto, parma e outras coisas mais. É necessário. É necessário. Então, Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, ser conservador não é ser antiquado, mas é você não querer desfazer os marcos civilizatórios da sociedade. Não é ser antiquado, não é ser extremista, sim, mas é conduzir a vida como ela deve ser defender conduzida. A família. Defender a família. O pai, a mãe, o legado espiritual que um pai deixa para um filho e não simplesmente desfazer porque você teve um problema familiar, se teve algum exemplo, algum parente que não foi exemplo. Aliás, teve um pai que ele era alcoólatra e teve 2 filhos gêmeos. E um decidiu seguir o que o pai fazia, se tornou alcoólatra, e o outro decidiu fazer o oposto. Então, o que nós fazemos com aquilo que nos é entregue na vida é o posicionamento que nós vamos ter. Entendi. Então, um foi para o lado errado e o outro foi para o lado oposto. Então, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade e ser um conservador é conservar os bons costumes, os marcos antigos. Na opinião do senhor, vereador Rinaldo Digílio, a liberdade de expressão não pode se tornar uma libertinagem? Olha, o Brasil está discutindo isso e não é o Brasil, é o mundo. São as big techs, todo mundo está discutindo sobre isso. Porque não se tem um governo único, não se tem uma direção única, se não houver censura. Isso é muito preocupante. Existem países que a censura já é clara. Por exemplo, Coreia do Norte, Cuba e outros países mais. Enfim, então eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão e a gente corre muito risco. Então, a gente vê muitos exemplos disso. Então, pode... Sabendo usar, não vai faltar. Não vai faltar. Esse é o caminho da liberdade de expressão. O problema é que as pessoas elas querem se expressar tirando o direito do próximo. Entendi. Atacando, desrespeitando o próximo e cometendo crimes com a sua tal liberdade de expressão. E isso também não pode acontecer. Daqui a pouquinho a gente volta. Comigo, o vereador Rinaldo Digílio. Olá, você de todo o Brasil, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades,
Hoje eu tenho um convite para lá de especial, para você, amigo empresário, CEO, empreendedor, grande, médio, pequena empresa e quer divulgar a sua marca e o seu produto em nosso programa. Não perca tempo, transmissão para todo o Brasil e através das principais plataformas digitais. Você é o nosso convidado especial. Venha divulgar o seu produto, venha divulgar a sua marca no programa Personalidades. Ligue agora mesmo para o nosso departamento comercial através do WhatsApp 011 97356 5204 ou então envie-nos um direct, @edmelooficial ou então @Grupo QSTS de Comunicação. Eu, Edmelo, espero por você. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Voltamos com o programa Personalidades, comigo Edmelo, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, você que nos acompanha por todo o território nacional. Hoje o nosso convidado é o vereador e pastor Rinaldi de Gílio, eleito e reeleito por São Paulo. Vereador, nos próximos dias tem um título de cidadania paulista a ser oferecido a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, e vem com um título paulistano aí. Fala um pouquinho desta cerimônia, fala um pouquinho desta ideia, deste projeto, homenageando Michele Bolsonaro em São Paulo. Títulos e honrarias a gente pode dar na Câmara Municipal de São Paulo. Cada vereador pode entregar 8 títulos em um mandato. E eu, olhando para o trabalho que a ex-primeira-dama e sempre primeira-dama, a primeira-dama mais querida do Brasil, certo, ela fez a seguinte, ela fez alguns feitos que até então nunca tinha sido feito. Como, por exemplo, fazer a tradução de Libras, impor na agenda do presidente da República. E eu não sei se você sabe, mas o IBGE de 2010 aponta que 5% da população tem problemas auditivos e um pouco menos, 2% tem perda de audição severa, ou melhor, são pessoas surdas. E ela fez a inclusão, ela pôs todo esse povo querido a par do que está acontecendo na nação brasileira. Isso também influenciou em cadeia, por exemplo, nas igrejas cristãs, terem o ministério, o trabalho de Libras. Sim. Então, também apressando, levando adiante a pregação do Evangelho. Sem falar dos autistas, sem falar que ela abriu o palácio para receber crianças. Então, assim, fez um trabalho esplêndido e ela é muito perseguida. E nós entramos com o projeto na Câmara de São Paulo para votar. Certo. E teve uma dificuldade muito grande, porque a oposição, a esquerda se opôs, né, ao título. E dos 55 votos, nós conseguimos 37. Então foi muito trabalhoso. E nós conseguimos esse título. E agora nós vamos entregar. E pelo simples motivo de que na Câmara Municipal é um ano que tem ano eleitoral e tem muitos eventos, certo, na casa, eu não consegui conciliar a agenda. Você ia conseguir uma sala pequena, outra, mas tem que ser algo representativo. Não comporta as Sim. pessoas, não comporta deputados estaduais, federais, outros vereadores, coautores, entendi, assessoria, não comporta o povo. E aí o pessoal entrou com uma representação no Ministério Público para tentar barrar, impedir. Mas, aí eu vou fazer o corte aqui agora, mas você pode acessar o link se você quiser participar, porque nós queremos fazer no Teatro Municipal. E você acessa o link aqui. Se você quiser ir, se você quiser estar. Acesse o link e faça parte. A honraria, obviamente, o título atual, né? Sempre, como disse o vereador Rinaldi de Gílio, primeira-dama. A ex-primeira-dama, mas para nós... A ex-primeira-dama, mas que eu ia dizer isso agora. Sempre ela se demonstra
uma pessoa muito carinhosa, muito respeitosa pelas pessoas. Vem aí uma candidatura política de Michele Bolsonaro, vereador? Com certeza, eu acredito que sim, né? Eu acredito, porque, segundo as pesquisas, ela e o presidente Lula estão pareados, né? E, sem dúvida nenhuma, o ex-presidente, é que existe uma expressão política, quem foi uma vez ministro, uma vez presidente, Nunca uma vez de deputado, eu sempre uso a expressão sempre deputado, sempre Sim. presidente. Ele provavelmente vai eleger muitos senadores e muitos prefeitos e muitos, porque ele tem uma força muito grande por defender princípios que o outro, o antagonismo, outra parte do espectro político é totalmente contra. Muito bem, vem aí cerimônias importantes em São Paulo, você tem que participar, tem que estar engajado, você que muitas vezes olha para a política superficialmente, só acompanha as notícias que muitas delas são fake news nas redes sociais ou na televisão, tem que tomar o devido cuidado, não é isso, vereador? Tem que tomar cuidado. Hoje, se você... Aliás, eu acho que é uma frase de Rui Barbosa. Aquilo que sai no jornal, você tem que... entre o céu e a terra, aquilo que sai no jornal tem muita coisa por trás disso, né? O senhor comentou sobre Michele Bolsonaro, sobre os autistas. Mas em São Paulo, o senhor é considerado vereador dos autistas. O senhor foi o único da história a aprovar 3 leis em defesa dos autistas em apenas um mandato. Essa inclusão social, falando sobre Libras, agora falando sobre o autismo, para isso e para com isso que os políticos, o cidadão brasileiro que está em São Paulo ou em outro estado, tem que pensar na inclusão, a empatia, a importância de cuidar do outro, vereador? Com certeza. Eu falo isso em todas as áreas da sociedade. Meu primeiro projeto foi colocar o símbolo do autista para atendimento preferencial. Existem alguns dados, por exemplo, que as pessoas não sabem. Quando se descobre, por exemplo, que uma criança autista tem um número muito grande de divórcio, tem um número de suicídio da mãe. Então, o autista é um ser especial. A família, hoje chamada de família atípica, ela merece um respaldo do Estado. Então, não só do Estado, como também da igreja e de toda a sociedade, do comércio, como a identificação do símbolo autista. Por exemplo, eu tenho uma lei aprovada, sessão adaptada para os autistas no cinema, a luz não pode estar totalmente apagada, a luz não pode ser... O som tem que ser baixo. Adequação. Adequação. Por exemplo, ele pode sentar em qualquer cadeira, não pode ter essa marcação. E tudo isso para fazer a verdadeira inclusão. E também fazer a obrigatoriedade do exame numa unidade básica de saúde, que é uma outra lei que eu consegui aprovar, que o prefeito Ricardo Nunes sancionou. Certo. Então, são diversas leis, você falou de 3, mas eu tenho 10 leis aprovadas que visam atender e cuidar e fazer a verdadeira inclusão. Porque hoje a gente fala de mudar a linguagem para uma linguagem neutra para fazer a inclusão de uma minoria. Só que está dificultando, por exemplo, para uma pessoa que é surda-muda e ela faz leitura labial. Como que eu vou mudar? Eu vou fazer uma inclusão da linguagem neutra para quem não se sente nem homem nem mulher, e eu vou excluir os 3% de pessoas surdas. Então, é uma incoerência muito grande. Não é inclusão, é exclusão. Também. Então, a gente tem feito esse trabalho, doenças raras, e que também a gente também tem lutado por isso. Vereador Rinaldo de Gílio conosco aqui no programa Personalidades, e você também é sempre o nosso convidado especial. Vereador, o senhor, em todas as suas frentes e vertentes, também é escritor. O Tudo que do Céu Eu Quero. Fala um pouquinho desse livro, desse trabalho maravilhoso. Qual foi a ideia, de onde partiu e como o senhor construiu essa obra? Tá. Eu sou escritor de 5 livros, né? E teve um determinado momento que eu desacreditei da humanidade.
Eu acho que existe algum momento da vida que a gente perde a fé nos homens, nas instituições, e a gente vai buscar, tem uma fome, uma sede, quer buscar resposta que só está no Criador. Está em quem nos criou, é Deus. E nesse momento eu fui buscar, eu não queria, nada valia a pena mais, e eu fui buscar em Deus. E eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, e depois dessa experiência eu comecei a ter mais empatia, amor ao próximo. E aí nessa obra eu coloquei uma mensagem por dia para trazer um pouquinho de fé. Como diz São João, o apóstolo, ele diz assim, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então são porções de fé que a gente lê para nos impulsionar a vencer os desafios diários. Tudo que é do céu eu quero. Está aqui, ó, na minha mão, um livro. Como adquiri-lo, vereador? Olha, você pode entrar nas minhas redes sociais, né? Você pode fazer, a gente pode disponibilizar uma porção para edificar a sua vida. Eu tinha uma forma que eu postava num app, cada mensagem, tem algumas no app da minha igreja, mas a gente, se você vier fazer uma visita no gabinete, já recebeu aí o livro. Pronto, faça uma visita e receba esse belo livro, essa bela obra, para trazer um pouco mais de inspiração, de paz, tranquilidade, mensagens para o seu dia a dia. Só para concluir, tem um texto bíblico que fala o seguinte, que nós não recebemos nada sem que antes nos seja dado por Deus. Amém. Então hoje você é um excelente apresentador e tem um excelente... É porque Deus plantou isso dentro de você. Verdade. E você segue o seu destino, o seu propósito com aquilo que Deus plantou. É isso. Às vezes a gente está fugindo do propósito de Deus para a nossa vida, né? Eu caí na política, eu não queria. E quando eu aceitei, eu falei, eu tenho que deixar Deus. Assuma essa liderança assuma, e conduza o povo. Assuma e trabalhe. Então eu fiz vários trabalhos, eu tenho até um testemunho de uma moça, uma senhora que ela tinha uma enfermidade de distonia, tem uma enfermidade de distonia, que é uma doença, né, no sistema nervoso, e ela ia cometer suicídio. E aí ela mandou uma mensagem para mim, e eu dei uma palavra para ela, e isso foi de madrugada, é difícil aquele dia, não sei porque que eu estava acordado, e eu comecei a responder ela, e ela falou, eu vou no seu gabinete, quero que você fale isso olhando nos meus olhos. Aí ela foi na outra semana, aí eu olhei nos olhos e falei assim, tudo vai dar certo. Se você confiar em Deus, tudo vai dar certo. Amém. E aí Deus virou aquele momento de deserto, aquele momento de sofrimento. De desespero, de pânico. Deus mudou a sorte dela de uma forma tão grande. Que maravilha. E ela foi lá agradecer e até deve ter alguma coisa na minha timeline, o testemunho dela. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Tenha certeza disso. Vereador Reinaldo de Gílio, agradeço sua presença. Eu vou até falar com a produção para ganhar um pouquinho mais de tempo, porque a conversa foi muito boa, muito esclarecedora. Espero que o senhor volte e sucesso na sua empreitada como vereador, pastor, escritor, sempre trazendo informações importantes e trabalhando pela capital paulista. Eu que agradeço, obrigado por essa oportunidade. E a segunda pessoa muito querida. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais o nosso trabalho, você pode acessar nossas redes sociais, Reinaldo de Gílio, né? Então siga aí você vê um pouquinho da nossa batalha do dia a dia, se deixar lá a sua opinião, a favor ou contra, tá tudo bem. E visite o gabinete. E visite o gabinete na Câmara, se entenda um pouquinho mais do que acontece. Se tiver dúvida, eu vou te explicar. Perfeito. Conosco o vereador Reinaldo de Gílio, vamos chegando ao final do nosso programa. E a você, meu amigo telespectador, internauta, você nas redes sociais, na televisão, o meu muito obrigado. É sempre uma honra levar cada vez mais informação para você. Personalidades comigo, Edmelo, vamos ficando por aqui. Informação com credibilidade.